Só pelo título do vídeo você já deve ter ficado bastante curioso. Qual será a relação entre a Rússia e a Suíça que pode gerar tanta polêmica assim? Bem, nesse vídeo de hoje eu vou te explicar o que realmente está acontecendo e por que a gente tem que ficar tanto preocupado com isso, né? Principalmente você que tem dinheiro investido ou até mesmo guarda dinheiro aí na Suíça. Bem, vamos lá que eu vou te explicar toda essa situação que está acontecendo ultimamente no mundo aí, no cenário global. Então, se você é novo aqui no canal, tá chegando agora, caiu aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Alessandra Gonçalves e aqui eu falo sobre geopolítica. Então, se você tem interesse nesse assunto, já chega aqui deixando o like, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal para obter todos os conteúdos sobre geopolítica, porque a gente sempre fala sobre vários países, vários tipos de governo, várias situações aqui diferentes para você poder entender certinho qual será cada estilo de governo. Então vamos lá que eu vou te explicar tudo aqui hoje sobre essa relação entre a Rússia e a Suíça. Bem, antes de eu começar a explicar sobre a relação que teve na Rússia e na Suíça, principalmente que gerou tanta polêmica, que os próprios russos aí ficaram tipo, meu Deus, o que tá acontecendo às empresas russas, né? Vou explicar como que a Suíça virou um paraíso fiscal para você entender. Vamos voltar um pouquinho aqui pra gente ter uma noção. Em 1920, começou aí a grande questão, a gente conhece, que é a Primeira Guerra Mundial. Não começou nessa data, mas aí praticamente já estava encadeando a Primeira Guerra Mundial. Tá, acontece que devido aí à Primeira Guerra Mundial, aquele caos todo e aquela geração de guerra, né, praticamente a gente viu que os impostos começaram a ser praticamente altíssimos, começaram a ser taxados as grandes famílias ricas da época, que antes da guerra não eram taxadas ou pagavam poucos impostos, tipo assim, impostos baixíssimos ou não pagavam nenhum imposto. E acontece que teve aí uma alta extremamente grande na pagação de impostos, tá? Então, por exemplo, se você tinha aí mais ou menos 10 milhões na sua conta e antes você não pagava imposto, tinha ele livre aí, praticamente a partir aí então da Primeira Guerra Mundial começou a ter um imposto altíssimo para bancar com a própria guerra. Então você pagaria tipo 11% ou sei lá, pagaria muito mais do que a gente encontra aí, né? Acontece que devido a esse aumento de imposto, as grandes famílias ricas e que tinham grandes fortunas resolveram pensar, tipo, o que a gente vai fazer agora que está sendo taxado com tantos impostos? A gente vai perder a nossa fortuna, vamos ter que pagar muito dinheiro pro país. Temos aí o caso praticamente dos francos franceses que aumentaram quase 96 aí só de impostos. Então, tipo assim, era muita, mas muita coisa naquele cenário de guerra. Então, muitas pessoas aí iam perder o patrimônio, quase metade do patrimônio, ou então quase todo o patrimônio. Acontece que devido a isso, tinham que pensar em algum lugar, em alguma coisa. E foi aí que a Suíça entrou. Porque a Suíça sempre foi aí praticamente neutra na grande maioria das coisas. Principalmente quando a gente fala de fiscalização, né? A Suíça era bem neutra nessa relação. E falaram então, bem, na Suíça não tem imposto muito alto, se tiver um impostinho aqui naquela época, e falaram, vamos investir lá, vamos botar nosso dinheiro lá, porque é mais viável lá. Podemos dizer que foi o grande triunfo, assim, da Suíça como um paraíso fiscal, porque eles investiam todo o dinheiro, né, praticamente, da Europa foi investido lá na Suíça, naquele momento, naquela época, porque não tinha outros lugares que eram considerados paraísos fiscais em 1920, então a Suíça acabou ganhando muito, mas muito dinheiro investido lá. Então saíram praticamente assim, no início, né, até o final de 19 milhões,6 a 145 milhões. Então, tipo assim, era muito dinheiro que estava rolando dentro da Suíça naquela época, para vocês entenderem a situação. Acontece que teve aí depois a Segunda Guerra Mundial, outra coisa que aí já estava favorecendo e não favorecendo tanto assim a Suíça, porque mesmo assim, independente do que acontecesse com os outros países, independente do que acontecesse, se você era alemão, se você fazia parte você era francês, se você era italiano, era uma neutralidade na Suíça, então você podia investir seu dinheiro lá, independente de quem você seja, então não teria nenhum problema, tá? Acontece que devido aí à Segunda Guerra Mundial, acabou que muitos países aí ficaram bem quebrados, né? O que diminuiu um pouco os investimentos feitos
na própria Suíça. Não significa que ela perdeu dinheiro? Não. Significa que, por um lado, aí, por outros países estarem quebrados e a Suíça não ter se envolvido tanto assim, ela meio que teve um triunfo e cresceu ainda mais. E principalmente, a gente sabe que a Suíça, ela, tipo, vamos falar que ela não toma aí só o paraíso fiscal como sua grande fonte aí. Tem outras situações que a Suíça também usa como fonte de renda aí para o próprio país. Mas, em tese, quando você fala paraíso fiscal, dinheiro rolando sem fiscalização, já vem na mente a própria Suíça, tá? Bem, acontece que agora a Suíça tá aí tendo aí bastante triunfo, como eu disse para vocês, desde aquela época de 1935 a praticamente 1900, até os anos 80, vamos falar assim, que ela teve aqueles triunfos e foi praticamente assim, de tiro e queda, vamos falar dessa forma. Por quê? Porque simplesmente estava sendo algo seguro, não tinha. A grande fonte da Suíça que todo mundo gostava era que não tinha essa parceria de fiscalização, tá? Então ele era imparcial quando se tratava de fiscalização. O que acontece? Eu podia investir o meu dinheiro lá, botava o meu dinheiro lá na Suíça, deixava ele quietinho lá. Se alguém estivesse pedindo aí as contas, né, pedindo as informações, os bancos suíços não davam. Então era um sigilo enorme sobre as informações bancárias, até mesmo para os outros países aí que a pessoa pertencia. Acontece que depois de 1980, acabou tendo uma quedazinha nessa questão aí de sigilo que desagradou muita gente. Principalmente em 2014, quando foi feito um acordo aí entre a Suíça e a própria OCDE, tá? Como uma fiscalização. Então, isso acabou gerando simplesmente, como eu posso falar para vocês, meio que não foi tão sigiloso assim guardar as suas informações bancárias na Suíça. A gente sabe que a grande maioria dos dinheiros que estão investidos nas contas suíças, né, e nos bancos suíços, são de empresas fantasmas. Não significa que são todas, mas uma grande maioria das empresas que está lá investida como uma empresa física, na verdade ela não existe, é apenas assim um disfarce. E acontece que devido a esse acordo, eles afirmaram que o quê? Que como a Suíça era muito sigilosa, poderia estar sim guardando contas bancárias de pessoas que realmente lutaram pelo seu dinheiro, realmente investiram, mas também poderia ter dinheiro de grandes corrupções guardados lá e não teria informação nenhuma. Acontece que foi feito esse acordo, começou a valer em 2018, e esse acordo meio que tipo assim, ele divulgou para alguns países sobre as informações de contas bancárias. Tanto que, se você for olhar aí, os Estados Unidos pediu até uma própria informação para a Suíça, né, e descobriram que quase um terço aí estava investido na Suíça de empresas americanas, né, tinham guardado seus dinheiros lá. Então, resumindo, não era tão sigiloso, já que os Estados Unidos conseguiu o nome, conseguiu saber quem estava investindo o que lá na Suíça. Gerou um problema enorme, porque, tipo assim, muita gente queria sigilo, que queria guardar dinheiro aí sem saber. E qual era o lema, né, da própria Suíça, acabou meio que ficando inválido. E outros problemas também teve aí, né, com a questão de divulgação até do próprio banco, do OBS, que estava lá. Oxe, OBS não. Do OSB, que também era um banco muito famoso na própria Suíça, e tá lá até hoje. Tinha o Cifrix Suíço, também deu aí uma meio que tipo assim, balançada, depois um banco queria comprar o outro e gerou uma bagunça até do próprio governo suíço. Então isso aí gerou uma instabilidade muito alta para quem estava investindo lá na Suíça, tá? Acontece que deu esse contexto todo para você entender esse fator. Tá vendo essa parte aí de não ter tanto sigilo? Acontece que na própria Rússia tem empresários russos que investiam seu dinheiro lá na Suíça, tá? Tinha gente que guardava seu dinheiro na Suíça lá. Acontece que fizeram aí uma busca, né, praticamente, para os Estados Unidos e outros países aí, e organizações pediram uma busca das informações das empresas que estavam guardando dinheiro lá na Suíça, tá? Então a Suíça deu essas informações
dizendo neutra na guerra, mas deu as informações e promoveu sanções contra a Rússia, contra não só a Rússia, mas contra os próprios empresários da Rússia, que são entidades privadas aí e que não tem praticamente nada a ver, como a gente pode falar, com o governo russo. Ou até algumas contas podem ser sim da Rússia, mas praticamente assim, tinha contas que não era aí do governo russo que estavam lá. E fizeram tipo uma sanção e um corte de bloqueio dessas contas que estimava mais ou menos no valor de 8 bilhões. Então, tipo assim, é muita gente que ficou aí sancionada. Acontece que essa polêmica entre a Rússia e a própria Suíça gerou uma instabilidade para a Suíça, porque tipo, se eles barraram as contas dos russos, significa então que a Suíça não é aí um ponto tão neutro assim, não é tão seguro eu guardar o meu dinheiro lá. Então, muitos outros empresários, muitas outras pessoas que estavam investindo seu dinheiro lá na Suíça, estavam guardando ele lá, meio que falaram, não vamos investir mais, vamos tirar. E gerou aí um problema que alguns outros também tiraram nessa dúvida, porque além de não ter esse sigilo tão grande, tem vários outros países que fazem também essa função de paraíso fiscal agora no mundo. Naquela época, lá em 1920, era a única opção que era a Suíça. Só que agora, desde os anos 80, mais ou menos, a gente vê que já teve em Luxemburgo, também a própria Hong Kong também tem alguns sistemas aí de sigilo. Então tem muito lugar que praticamente assim, tem outros meios de sigilo melhor do que a própria Suíça. Então gerou esse problema principalmente por ter arrancado e bloqueado essas contas, e muita gente ficou com medo sobre o que iria acontecer e se realmente daria problema para eles ou se não daria problema. Então gerou aquela instabilidade ali, ficando tipo assim, todo mundo um pezinho atrás com a Suíça, tá? Bem, gente, espero que vocês tenham entendido o que eu trouxe aqui para vocês, o motivo do porquê a Rússia pode acabar sim com a Suíça, né, praticamente com a sua economia, e a Rússia com certeza aí é um país muito polêmico. Então, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.